Olá, camaradas do segundo ano Colégio Master. Eu sou o Daniel Ferreira, seu professor de Física. Nessa aula do dia 4 de junho, eu vou estar disponibilizando para vocês essa aula sobre condutores em equilíbrio eletrostático. A gente voltou para esses tópicos de eletricidade e eletrostática depois de estudar ótica, certo? Lembra que no início do ano a gente começou justamente com eletricidade, estudou lei de Coulomb, campo elétrico e agora voltou para estudar potencial elétrico, certo? Viu potencial elétrico, viu aula de propriedades sobre potencial elétrico, vai ser o que eu vou corrigir inclusive na próxima aula, tá bom? Já que as aulas anteriores foram de revisão e tal. Então, mas a aula de hoje é teórica e inclusive ao final eu disponibilizo a lista de exercícios a respeito desse conteúdo. Então hoje a gente vai ver a seção, a frente A07 de condutores, a respeito de condutores em equilíbrio eletroestático. A gente vai ver o que é essa condição de equilíbrio, portanto, eletroestático, tá bom? Vamos, portanto, à nossa aula. Condutores em equilíbrio eletrostático. Então, um condutor que está eletrizado, ele está em equilíbrio eletrostático quando não existir movimento ordenado de cargas elétricas no seu interior, na sua superfície, tá bom? Então, se eu não estabeleço um fluxo, a condição para eu ter um condutor em equilíbrio eletrostático é essa. Eu não estabeleço um movimento ordenado de cargas, porque aí eu estabeleço corrente elétrica, e dessa corrente elétrica pode surgir campo elétrico, e a análise fica para uma outra coisa que não é o que a gente quer analisar agora. Então a gente quer estudar condutores em equilíbrio eletrostático. E o que é isso? Um condutor eletrizado vai estar em equilíbrio eletrostático quando não existir movimento ordenado de cargas, estão representados por essas bolinhas aqui, de cargas elétricas no seu interior ou na sua superfície, tá bom? Os elétrons livres do condutor apresentam, portanto, um movimento desordenado, certo? Não há um alinhamento todo numa direção ou como se fosse um fluxo, que isso estabeleceria, por exemplo, uma corrente elétrica, que é o que a gente vai ver no futuro, não nesse caso. Então está estabelecendo, portanto, o que é um condutor em equilíbrio eletrostático. Eu vou trazer definições outras aí no decorrer da aula também, tá bom? Então, dito isso, vamos para frente. Quais são as propriedades dos condutores em equilíbrio eletrostático? Primeiro, então tem uma ilustração aqui. Suponha que essa estrutura em rosa aqui, mais ou menos oval, seja um condutor e está numa condição de equilíbrio eletrostático. Quais são as propriedades importantes que a gente deve saber para o estudo de condutores? Primeiro, que o campo elétrico resultante nos pontos internos do condutor é nulo, tá bom? Então, qualquer campo ali dentro vai ser nulo. Isso, eu não lembro se a gente falou em aulas anteriores, mas, salvo engano, a gente tratou de esferas quando estudou campo elétrico. Era só você se lembrar que numa condição de equilíbrio eletrostático, se lá não foi dito, está sendo dito agora, o campo elétrico é nulo, tá bom? Isso vai, inclusive, resultar na tal blindagem eletrostática. E isso também explica a recomendação que fazem. Por exemplo, está tendo uma tempestade, está tendo muito raio. Onde é o lugar mais seguro? Se tiver um carro próximo, se não tiver casa, né, um campo aberto, aí para dentro do carro, porque o carro tem uma estrutura metálica, você vai estar protegido ali das descargas elétricas, porque as cargas se distribuem na superfície de um condutor e não no interior, não entra, tá bom? Então, primeiro, nunca se esqueça disso, o campo elétrico resultante nos pontos internos do condutor é nulo, tá bom? Isso é extremamente importante na solução dos problemas, tanto aqui na escola quanto quando você for também fazer a prova do Enem, vestibulares e futuros concursos. Essa informação é extremamente importante, então guarda ela aí na sua cabeça. Segunda propriedade importante, o potencial elétrico em todos os pontos internos e até a superfície do condutor é constante. Se o campo elétrico é nulo dentro do condutor, até ali na borda, na eminência da borda, já o potencial elétrico, lembra que campo
matematicamente era o campo, o modo do campo. Campo era K, constante de permissividade do meio, produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Potencial é só V, letra V, já é uma grandeza escalar mesmo, constante, carga, dividido pela distância R, não cai com R quadrado, cai com R. Dentro de uma esfera condutora, numa condição de equilíbrio eletrostático, o potencial é constante, tá bom? O que significa dizer isso? Significa que do centro até a borda da esfera ele tem o mesmo valor, não muda. Isso pode ser feito ou verificado num experimentozinho com um pêndulo. Bom, você pega, por exemplo, uma caixa metálica, distribui com carga distribuída dentro e solta um pêndulozinho. Pêndulo com a esferinha aqui. Você vai ver, você pega o pêndulo e solta, você vai ver que a única coisa que está atuando efetivamente sobre ele só a energia potencial gravitacional, de natureza gravitacional. Ele vai estar num ponto, vai ser solto, tal, e etc. Você vai verificar que nesses pontos aqui e aqui, se você estiver verificando o potencial elétrico vai ser nulo. O único potencial que vai atuar no caso desse pêndulo, se tiver gravidade, é o potencial gravitacional. Mas ok, são uma divagação. Beleza, então lembre-se disso. O potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais, até a superfície do condutor é constante. Isso é fundamental para resolver vários problemas. Por isso está tão destacado aqui. Terceira propriedade. Nos pontos da superfície, na superfície do condutor em equilíbrio eletrostático, o vetor campo elétrico tem direção perpendicular à superfície. O que significa isso? Significa que qualquer ponto que eu escolha da superfície do condutor em equilíbrio eletrostático, o campo faz, as linhas do vetor campo elétrico, as linhas de força do campo elétrico, melhor dizendo, fazem 90 graus com aquela região da superfície, sempre, tá bom? Escolheu aqui faz quanto? 90 graus. Então, cada ponto que você escolher e analisar, as linhas de força do campo elétrico fazem 90 graus com a superfície do condutor. Beleza? Então, nos pontos da superfície, é o que está sendo dito na terceira propriedade, o vetor campo elétrico tem direção perpendicular à superfície. Beleza? Quarta propriedade, as cargas elétricas em excesso distribuem-se na superfície externa. Então, se for um condutor maciço, você colocar cargas lá dentro, o que vai acontecer? Ela vai para a borda e se distribui, sem formar um fluxo, isso é desordenado, se distribui na superfície, tá bom? Isso vai resultar, por exemplo, na blindagem eletrostática. Beleza? Vamos para frente. Vamos falar um pouco do campo elétrico e do potencial elétrico de um condutor esférico. Por que o condutor esférico? Porque a forma da figura geralmente influencia nas contas. Analisar um condutor esférico vai ser interessante porque vai ser muito parecido com o campo de uma carga pontual, certo? Que é o que é simples na realidade. Se a gente começar a considerar figuras abstratas, a análise matemática vai ficando abstrata. A gente precisa de um arcabouço matemático mais elaborado e geralmente aqui no ensino secundário a gente não tem esse arcabouço. Você vai aprender mais na universidade, derivadas, integrais e assim por diante, tá bom? Mas a gente vai conseguir ainda assim analisar algumas figuras de maneira muito eficiente. Então, ó, o que acontece? Quando o condutor é esférico, as cargas elétricas se distribuem uniformemente pela superfície, tá bom? Então imagina uma esferinha perfeita. Suponha um condutor, uma esfera condutora, um casco esférico, assim, como se fosse uma bola, só que ela é metálica e se colocou carga. Então você tirou elétrons dali de alguma maneira, ficou excesso de carga positiva, por exemplo. Então, quando o condutor é esférico, as cargas elétricas se distribuem uniformemente na superfície. Então, de maneira uniforme, aí você tem uma condição de condutor em equilíbrio eletrostático. Para você calcular, portanto, o módulo do vetor campo elétrico e o potencial elétrico em um ponto externo, um ponto P qualquer, em um ponto externo qualquer, você tem que considerar que a carga elétrica do condutor está concentrada no centro R ali, ó, tá bom? Da esfera. E dessa maneira, fazendo essa consideração, você pode utilizar a expressão que já era utilizada do campo e do potencial para uma carga pontual, tá bom? Ocorre que, dependendo dessa distância, se essa distância for muito grande, essa esferinha aqui, ó, se você está analisando uma esfera aqui, tem carga distribuída na superfície da esfera. Se você analisa de uma distância grande,
Isso acaba que pode ser considerado uma carga pontual, certo? É isso que ele está querendo dizer. Para grandes distâncias, você pode fazer essa consideração sem muito problema, tá bom? Beleza. Então, de novo, podemos utilizar a expressão que a gente já conhece para calcular o campo e o potencial, que era o que a gente já conhecia para a carga pontiforme, ou seja, estão aqui as expressões. Então, supõe um ponto P, que está a uma distância R, uma distância D do centro dessa esfera. Então, tem uma carga, olha a ilustração, tem uma carga aqui distribuída aqui, no conjunto de cargas, a esfera é condutora, não tem nada no interior. A expressão do campo elétrico vai ser, o campo elétrico no ponto P será constante de permissividade do meio, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Esse é o campo elétrico no ponto P, gerado por esse conjunto de cargas, tá bom? Agora, o campo sentido por uma carguinha de prova que vai ser aproximada daqui, aí já é um pouco diferente, tá bom? Vai entrar um produto aqui, etc. Mas isso a gente vai ver também com detalhes. E o potencial no ponto P, mesma expressão para o potencial de carga pontiforme. Vai ser, portanto, constante de permissividade do meio, dividido, multiplicado pela carga dessa estrutura, carga aqui, dividido pela distância até o centro lá do conjunto de carga, certo? Que era a mesma expressão do potencial elétrico para um conjunto de cargas, portanto, pontuais. Tá bom? Então aí as duas expressões, campo elétrico no ponto P e potencial no ponto P. Observação, não se esqueça que no cálculo do potencial elétrico a gente adota o referencial no infinito. O que significa dizer? Que geralmente o potencial no infinito vale zero, certo? Porque a distância é extremamente grande, então o potencial no infinito, o referencial de potencial está no infinito, portanto lá o potencial tende a zero, por isso sempre essa observação. E no interior da esfera, o que acontece? O vetor campo elétrico tem módulo nulo, lembre-se sempre disso, e o que a gente viu aqui, ó, então campo interno módulo nulo e o potencial interno constante, tá bom? Do centro da esfera até a superfície o potencial é constante, que é o que está escrito aqui, ó. Então no interior da esfera, lembre-se sempre disso, o vetor campo elétrico tem módulo nulo. O potencial elétrico para todos os pontos internos ou da superfície da esfera, então até a superfície, pode ser calculado por essa expressão aqui, ó, certo? Então ele vai ter sempre o mesmo valor, não importa. Então do centro da esfera até a borda, o potencial interno na superfície vai ser o K, que é a constante de permissividade do meio, vai depender do meio onde a esfera está, que tipo de meio tem ali dentro, geralmente é o vácuo, então K0. Carga, que é o conjunto de carga que está distribuído na esfera, dividido pelo raio da esfera, porque você está querendo descobrir o potencial ali dentro. Então, em qualquer ponto que você calcular, então calcula na superfície, geralmente você vai saber esse raio aqui, né? Então, você vai ter esse raio da esfera, então calcula com esse raio. Significa que o potencial aqui na borda vai ser o mesmo potencial em qualquer ponto aqui dentro, tá bom? Porque se trata de um condutor em equilíbrio eletrostático. Nos pontos da superfície da esfera, isso na verdade é uma afirmação que se faz aqui no ensino secundário, mas não é tão verdade, é mais abstrato que isso, mas ok. Nos pontos da superfície da esfera, o vetor campo elétrico, eles dizem que tem metade desse aqui, ó. Então, meio, essa expressão vezes meio. Ok, para finalidades bem rústicas, vamos dizer assim, isso é válido. Então, você pode afirmar que o módulo do vetor campo elétrico pode ser dado na superfície da esfera como 1 meio de K, módulo K é a constante de permissividade do meio, módulo da carga que gerou o campo, dividido pelo raio dessa esfera ao quadrado, tá bom? E usando esse raio, você está na superfície aqui. Ocorre que, até onde eu sei, de fato, é que o campo não é muito bem definido exatamente na superfície. Eu sei o que acontece com ele a partir da superfície da esfera. Por isso que essa afirmação aqui é um pouco perigosa, tá bom? Mas para os nossos problemas você pode utilizar sem muita fadiga, beleza? Vamos para frente, falar de algumas coisas interessantes sobre condutores numa condição de equilíbrio eletrostático, quando elas têm o nome de poder das pontas, certo? Diz o seguinte, melhor dizendo, o que é esse poder das pontas?
Então, ocorre que em materiais condutores, a carga elétrica distribui-se em torno da superfície, certo? Foi o que a gente viu, do tal condutor. Mas se esse condutor possui uma extremidade pontiaguda, bom, se tiver uma ponta, as cargas em excesso tendem a se acumular neste local. É uma propriedade da natureza, né? A natureza escolheu assim. E esse fenômeno é um fenômeno, portanto, da natureza, é uma propriedade. E esse fenômeno é chamado de poder das pontas, tá bom? Sempre que você tem um objeto pontiagudo, você vai ter um acúmulo de cargas, se tiver cargas em excesso, naquela região pontiaguda, tá bom? Então, ocorre que em virtude da alta concentração dessas cargas, o campo elétrico e a densidade de cargas são muito maiores nas extremidades de qualquer objeto pontiagudo, certo? Então aqui, ó, nesse caso da figura aqui ilustrada, o campo elétrico e a densidade de cargas aqui é muito maior do que nessas outras regiões. Você tem muito mais carga aqui do que nas outras regiões. Então está escrito aqui, veja a figura, como a carga fica concentrada nos condutores que têm superfícies pontiagudas, tá bom? Vamos para frente. Qual as aplicações disso? Uma das aplicações, né? O para-raio, eu vou falar disso logo. Mas antes disso, então, é por esse princípio que não é, por exemplo, recomendável permanecer embaixo de uma árvore ou em regiões descobertas para, por exemplo, esperar passar uma tempestade, pois a árvore e o corpo humano podem servir como pontas em relação ao solo e acabar atraindo raios, tá bom? Você pode ter... seu corpo pode ser a coisa mais fina que tem ali numa certa região, então você acaba sendo o ponto mais propício para atrair uma descarga elétrica. Vamos ver, portanto, os para-raios, falar um pouquinho dos para-raios, do porquê da utilidade deles, e deriva justamente desse fenômeno físico chamado poder das pontas. Então, os para-raios, sobre para-raios, a finalidade de um para-raios é evitar que os raios causem dano, certo? O Benjamin Franklin, o americano, constatou, portanto, a natureza elétrica dos raios ao empinar pipas. Essas histórias são famosas. Com uma chave pendurada na ponta da pipa lá em um dia chuvoso. Então, ele observou que o surgimento de certas faíscas nas chaves que estavam penduradas e passou a estudar essas faíscas que apareciam. E estudou como essa forma de eletricidade poderia ser útil de alguma maneira, tá bom? E seus estudos levaram-no à invenção do, por exemplo, para-raios. É atribuída, pelo menos aí de alguma maneira, ao Benjamin Franklin. Então, o para-raios ele é constituído por uma haste de metal que tem uma extremidade pontiaguda, onde se acumulam cargas elétricas, pelo fenômeno que a gente acabou de descrever. Seguindo, portanto, o princípio do poder das pontas, o princípio lá de as cargas se acumularem nas pontas. Essas cargas, elas ionizam o ar ali em volta, fazendo com que a região ao seu redor descarregue-se eletricamente para o solo, tá bom? Então, como você vai ter um excesso, por exemplo, de carga positiva, ela acaba ionizando. Ionizar é justamente eu tirar ou colocar elétrons nas certas moléculas que podem ganhar ou perder elétrons, os átomos daquelas moléculas. Aí eu posso ter um íon positivo ou um íon negativo, se essa coisa perde ou ganha elétrons, certo? Então essas cargas ionizam o ar está cheio de moléculas, átomos tem carbono, oxigênio, assim vai, e vários átomos que podem ser ionizados, fazendo com que a região ao redor se descarregue eletricamente para o solo. Você conecta essa parte do para-raio ao solo, tá bom? E dessa forma os para-raios descarregam a atmosfera, evitando que o raio cause, por exemplo, um dano. Então, como está ilustrado aqui, ó. Então, você ioniza, tem cargas na ponta do para-raio, ele desce até o solo e fica conectado por um fio, por exemplo, ele vai mesmo até o solo. Extremidade inferior a gente chama de aterramento do para-raio, ele vai descarregar no solo. Então, ele ioniza o ar ali em volta e ele tem, por exemplo, a nuvem, certo? A nuvem está com excesso de carga, ela vai querer descarregar. Então, a tendência da descarga, se tiver um para-raio próximo, é ir para o para-raio, tá bom? Por causa dessa ionização em volta do ar
que o para-raio fez ali. Então, ele tornou um caminho mais agradável para essa descarga elétrica, por isso o para-raio é eficiente, tá bom? Aqui está ilustrado, aqui é um zoom como se fosse uma igreja, e aqui está a situação com a nuvem e a descarga, e os elétrons são, portanto, levados até o solo e descarregados sem causar dano nenhum a propriedades e nem à vida de ninguém. Vamos falar um pouco da blindagem eletrostática. Aí a gente já encerra. Então, a blindagem eletrostática ela foi comprovada em 1800, tá bom? Tá digitado errado aqui. 1836 pelo Michael Faraday, viveu entre 1821 e 1867. Ele tem uma história interessante, recomendo a série Cosmos. O episódio Menino Elétrico fala justamente, conta a história do Michael Faraday desde criança, certo? E a blindagem eletrostática vai ter a ver com aquele fato do campo elétrico no interior do condutor ser nulo, tá bom? A descoberta sobre aquilo acontece justamente por aqui. Então, a blindagem eletrostática foi descoberta pelo Faraday em 1800, tá bom? Em 36, Michael Faraday, através de um experimento que ficou conhecido como gaiola de Faraday. Então, nesse experimento, o Faraday entrou dentro de uma gaiola e sentou-se em uma cadeira feita de material isolante. Em seguida, essa gaiola foi conectada a uma fonte de eletricidade e submetida a uma descarga elétrica. Porém, nada aconteceu com ele, que estava lá dentro. Com isso, o Faraday conseguiu provar que um corpo no interior de um condutor fica isolado e não recebe descargas elétricas em virtude da distribuição das cargas na superfície, como a gente viu no caso da esfera e tal, e isso se aplica aos condutores em geral. Então, vai ter uma figura ali mais na frente. Então, na figura a seguir, um experimento semelhante ao de Faraday vai ser representado, certo? Mas, nesse caso, a roupa metálica é que faz a blindagem eletrostática e impede que a pessoa receba uma descarga elétrica. E o pessoal faz show com isso até hoje. Shows aí em circo e etc. É essa figura aqui, ó. Depois eu volto no outro tópico. O sujeito veste uma roupa toda metálica, se protege com uma bota e são feitas descargas. O sujeito que está lá no interior não vai sentir nada, tá bom? Porque a carga não vai conseguir atravessar ali a roupa do sujeito. Voltando ao fenômeno. Esse fenômeno ele é muito utilizado para quê? Tem aplicações, né? Para proteger equipamentos que não podem, por exemplo, ser submetidos a influências elétricas externas. Você precisa proteger, sei lá, um certo aparelho elétrico de influências elétricas externas, como é o caso de vários aparelhos eletrônicos. E se esses aparelhos forem submetidos a um campo elétrico externo, os seus componentes poderão ser danificados, certo? Por isso a blindagem eletrostática é utilizada nas tecnologias até hoje. Além disso, é também graças à blindagem eletrostática que foi aquele fato que eu contei para vocês, que se um carro ou um avião forem atingidos por um raio, as pessoas no interior desses dois meios de locomoção não vão sofrer dano nenhum, tá bom? Pois a natureza metálica das estruturas faz a tal da blindagem eletrostática no interior. A carga não consegue ir para o interior e ferir as pessoas que estão dentro do carro ou do avião, certo? E por último, para encerrar, vou deixar uma última expressão que é o da densidade superficial de cargas. Então, densidade superficial de cargas porque a gente está falando justamente de cargas que se distribuem na superfície. Então, como é que eu calculo a densidade de cargas? No caso da área, vai ser assim, ó. Então, a densidade superficial de cargas vai ser a razão entre a quantidade de cargas do corpo que estão lá e a área da superfície, certo? Tem que aprender a calcular a área de uma esfera, o que a gente mais vai utilizar aqui são esferas. Então, a gente usa a letra sigma, existe a letra sigma para somatório, mas geralmente a gente conhece ela como a maiúscula, a expressão maiúscula. Esse aqui é o sigma minúsculo. O sigma minúsculo me dá a densidade superficial de cargas. Então, é as cargas dividido pela área, conjunto de cargas que está no corpo, dividido pela área daquele corpo. A unidade de medida de densidade superficial é, portanto, a unidade de carga no sistema internacional dividido pela unidade de área, ou seja, Coulomb por metro quadrado. Tudo bem? A gente encerra aqui, portanto. Tá mais uma vez aí a imagem da blindagem eletrostática. Para essa aula de hoje,
Era basicamente isso. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Bons estudos aí durante a quarentena. Fiquem em casa se puderem. Forte abraço a todos.